Você já parou para pensar que por trás de uma sociedade aparentemente tranquila e disciplinada como a japonesa, podem se esconder histórias sombrias que parecem ter saído de um pesadelo? O Japão dos anos 60 aos 80 viu florescer uma cultura pop vibrante, mas também presenciou o nascimento de medos profundos, alimentados por fenômenos como o manga underground, o crescimento dos otaku e um pânico moral que tomou conta das ruas. O caso de Tsutomu Miyazaki, apelidado de Otaku Killer, foi o estopim que expôs as rachaduras desse cenário. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai mergulhar em uma história real de abduções de crianças, cartas anônimas, violência juvenil e fantasias distorcidas que abalaram o Japão inteiro. Só quem ficar até o final vai entender como cultura pop, fetichismo e um trauma familiar devastador se misturaram em crimes absolutamente inimagináveis. O Japão dos anos 60 aos 80 parecia um caldeirão prestes a transbordar. Enquanto o país crescia a passos largos após a guerra, a juventude começava a se rebelar. E não era pouco. Movimentos políticos radicais pipocavam nas universidades e a cultura jovem explodia em novas formas de expressão, como o manga underground, um estilo que chutava para longe qualquer censura tradicional. Era ali, nas páginas sujas e ousadas desses quadrinhos, que muitos jovens descarregavam suas frustrações, medos e, claro, fantasias distorcidas. Essa era também a época em que a deformidade social ganhava voz. O manga underground abraçava temas tabu como violência, sexualidade extrema e isolamento, refletindo o que muita gente só tinha coragem de sentir em silêncio. Em vez de esconder suas dores, esses artistas escancaravam tudo em narrativas intensas, muitas vezes grotescas. Quer uma ideia? Era como se cada quadrinho fosse um grito abafado contra uma sociedade sufocante. Quem hoje se encanta com histórias como Lobo Solitário ou Devilman, talvez nem imagine a raiz pesada desse movimento. Mas claro, toda mudança intensa traz reação. À medida que os anos 80 avançavam, o Japão viu crescer uma moral panic, um pânico moral alimentado pela mídia e pelos conservadores. De repente, o manga underground, que antes era a válvula de escape dos excluídos, passou a ser apontado como uma ameaça real. Será que essa cultura de violência gráfica e fetichismo grotesco não estaria corrompendo toda uma geração? Foi aí que os otakus, até então vistos apenas como fãs apaixonados, começaram a ser rotulados como exemplos vivos da suposta decadência moral. Essa conexão forçada entre cultura pop e violência juvenil foi o estopim de um debate que parecia não ter fim. Mangás violentos? Culpados. Jogos de videogame? Culpados. Jovens introvertidos? Culpados também. Era como se tudo que não seguisse a cartilha tradicional virasse alvo. Nesse caldeirão fervente, surgiria alguém que iria transformar esses medos em terror real. Tsutomu Miyazaki, que mais tarde seria chamado pela mídia sensacionalista de Otaku Killer. Mas antes de falarmos dele, é importante entender como o medo se enraizou tão fundo na alma japonesa. O fim dos anos 80 no Japão foi praticamente um espetáculo de ansiedade coletiva. Com o crescimento dos otakus e a popularização de mangás cada vez mais ousados, a sociedade começou a entrar em parafuso. Não era raro ver nas manchetes dos jornais críticas ferozes contra o manga underground e suas supostas sementes de violência juvenil. Surgia o pânico moral, moral panic, uma histeria em massa onde qualquer jovem apaixonado por cultura pop poderia ser visto como uma bomba relógio ambulante. A mídia, claro, surfou nessa onda como ninguém. Programas de TV, jornais e revistas estampavam matérias que mais pareciam roteiros de filme de terror. Otakus, a nova ameaça. Mangas violentos transformam jovens em monstros. Era um bombardeio diário. Para quem estava de fora, era fácil cair na narrativa de que o Japão estava prestes a ser devorado por uma geração de fãs desajustados e perigosos. E cada notícia só alimentava ainda mais o medo social, como gasolina no fogo. Esse cenário criou o ambiente perfeito para misturar fetichismo, isolamento e medo numa receita explosiva. Jovens tímidos, que buscavam refúgio em mundos de fantasia, começaram a ser encarados como aberrações em potencial. Era como se gostar de anime ou colecionar action figures fosse um sintoma de deformidade moral. E olha, não demorou muito para que as investigações criminais
começassem a procurar qualquer ligação entre cultura pop e comportamentos desviantes, mesmo que fosse uma conexão forçada, bem ao estilo teoria da conspiração. Esse pânico coletivo abriu as portas para uma discussão que dividiu o Japão. Seria o manga underground e a cultura otaku os responsáveis por crimes em série e violência real? A resposta não era simples, mas bastou um caso brutal para selar a percepção pública. Quando Tsutomu Miyazaki, com sua coleção bizarra de VHS de horror e fetiches distorcidos, foi preso, a mídia não pensou duas vezes antes de carimbar. O Otaku Killer era o monstro que eles haviam alertado o tempo todo. E isso, meu amigo, foi só o começo. A essa altura, o Japão já estava fervendo de medo e desconfiança. Foi nesse cenário que o nome Tsutomu Miyazaki começou a emergir das sombras, associado a uma série de crimes que pareciam ter saído diretamente dos mangas underground mais perturbadores. A mídia, sempre pronta para criar símbolos do caos, não demorou a batizar Miyazaki de Otaku Killer, destacando sua obsessão doentia por mangás e filmes de terror. Era como se, de repente, todos os piores temores sociais tivessem ganhado carne e osso. Miyazaki era o retrato vivo das fantasias distorcidas que a sociedade tanto temia. Sua mente parecia embaralhar sem piedade as fronteiras entre realidade e ficção, criando um universo paralelo onde atos grotescos faziam sentido. Para ele, violência extrema e sofrimento infantil se misturavam com as imagens que consumia em revistas e fitas de horror. Cada novo detalhe sobre seu comportamento só aprofundava o pânico coletivo, reforçando a crença de que os otakus eram um perigo real para o convívio social. Mas antes de entender como ele chegou a esse ponto, é importante olhar para seu contexto de vida, algo que infelizmente muitos ignoraram na época. Deformidade física, bullying brutal na infância, isolamento extremo, tudo isso desenhou um terreno fértil para que fantasias violentas crescessem silenciosamente. E quando seu único laço emocional, o avô, faleceu, Miyazaki simplesmente perdeu o último pilar que o mantinha minimamente conectado à realidade. O que veio a seguir foi uma descida rápida e brutal rumo à barbárie. A história de Tsutomu Miyazaki não é apenas sobre crimes inimagináveis. Ela também expõe as falhas profundas na maneira como a sociedade japonesa lidava e ainda lida com a solidão, o fetichismo e a saúde mental. A cultura pop, o manga underground e o fenômeno otaku foram usados como bode expiatório, mas a verdadeira raiz do problema era muito mais complexa e perturbadora. E agora, para entender a extensão do horror que ele causou, precisamos mergulhar na linha do tempo dos seus crimes, começando pela primeira vítima, Mari Kono. O apelido Otaku Killer não foi escolhido à toa. Tsutomu Miyazaki, com sua fixação obsessiva por mangás grotescos, animes violentos e filmes de horror, parecia encarnar todos os pesadelos que a sociedade japonesa projetava nos otakus. A mídia explorou isso ao máximo. Mostravam sua coleção de fitas VHS, pilhas de manga underground e cartazes de garotas desenhadas em poses perturbadoras. Era como se todo o país finalmente tivesse encontrado o monstro que tanto temia nos becos da cultura pop. Mas o que mais assustava era a maneira como Miyazaki misturava fantasia e realidade sem o menor filtro. Nos crimes, ele reproduzia rituais que pareciam ter saído de seus materiais favoritos. Raptava crianças, as isolava em lugares remotos e cometia atos de extrema violência. Para ele, cada abdução não era apenas um crime, era a realização física de um roteiro distorcido. Esse entrelaçamento brutal entre mundo imaginário e vida real jogou ainda mais gasolina no debate sobre a influência da mídia na juventude. O pânico moral já existente ganhou força descontrolada. Para muitos, a ligação entre cultura pop e crimes em série parecia inegável, quase como uma maldição anunciada. Em qualquer banca de jornal ou programa de TV, o discurso era o mesmo. Veja onde o manga underground nos levou. Esse medo alimentado todos os dias criou um ambiente de caça às bruxas, onde até os otakus mais inocentes passaram a ser vistos como ameaças em potencial. Era o triunfo do medo social sobre a razão. Miyazaki, no fundo, era mais que o produto de seus hobbies excêntricos. Era o resultado de uma série de negligências emocionais, sociais e psicológicas. Mas isso, claro,
Pouco importava para uma sociedade assustada e sedenta por explicações simples. A realidade é que por trás da caricatura do Otaku Killer havia um ser humano profundamente quebrado, e seus crimes apenas começavam a desenhar o rastro de horror que chocaria o Japão inteiro. E tudo começou com a pequena Mari Kono. Tudo começou numa tarde aparentemente comum de agosto de 1988. A pequena Mari Kono, de apenas 4 anos, brincava tranquila do lado de fora da casa de seus avós, em uma cidadezinha pacata. Num piscar de olhos, ela simplesmente desapareceu. O desespero tomou conta da família e logo uma busca frenética se espalhou pela vizinhança. Quem já passou por aquele pânico de perder uma criança, mesmo que por minutos, sabe como cada segundo parece durar uma eternidade. A polícia entrou em ação quase imediatamente e não demorou para que a suspeita de um crime sério surgisse. Não havia sinais de fuga ou acidentes. Mari tinha sumido como fumaça. As buscas se estenderam por dias, mas a cada hora que passava sem notícias, crescia a angústia. Para piorar, começaram a surgir rumores de abduções de crianças em outras regiões, o que deixou o medo social ainda mais palpável. A sombra de que algo muito errado rondava o Japão pairava no ar. Semanas se passaram e nada de encontrar Mari. Foi então que os pais da menina receberam uma carta anônima com uma mensagem simples, mas absolutamente aterradora. Existem demônios lá fora. Só de ler isso, qualquer pessoa sentiria um frio correndo pela espinha. Essas cartas e ligações anônimas logo se tornariam uma marca registrada do terror que Miyazaki espalharia. Era como se ele se alimentasse do sofrimento alheio, esticando o pesadelo para além dos próprios crimes. O caso de Mari Kono acendeu o pavio do pânico coletivo que já borbulhava nas ruas japonesas. Famílias passaram a vigiar seus filhos como nunca antes. Parques e praças, que antes eram cheios de risadas, ficaram vazios. O medo social não era mais uma sensação vaga, era real, concreto, tocável. E o pior de tudo, nem mesmo os investigadores conseguiam imaginar que esse era apenas o primeiro capítulo de uma série de horrores que ainda estavam por vir. Pouco tempo depois do desaparecimento de Mari, outra tragédia veio abalar ainda mais o Japão. Em outubro de 1988, Masami Yoshizawa, uma garotinha de apenas 7 anos, desapareceu enquanto voltava da escola. Dessa vez, a comoção foi quase instantânea. Não era coincidência. 2 crianças desaparecidas em tão pouco tempo acenderam todos os alertas possíveis. A ideia de que poderiam estar lidando com um serial abductor começou a se solidificar entre as autoridades e a população. O padrão era assustador. Ambos os sumiços ocorreram em plena luz do dia, em áreas consideradas seguras. Isso detonou uma paranoia coletiva. Os pais passaram a buscar os filhos na escola, os jornais publicavam dicas de segurança e as emissoras de TV transmitiam alertas quase diários. O medo social agora havia se transformado em rotina. Todos olhavam desconfiados para estranhos, e o debate sobre violência juvenil e cultura pop já dominava as conversas de bar e os programas de auditório. As investigações, no entanto, seguiam como um labirinto sem saída. Não havia testemunhas claras, nem provas físicas significativas. A polícia recebia centenas de pistas, mas a maioria era ruído gerado pelo próprio pânico moral que tomava conta do Japão. Era como procurar uma agulha num palheiro em chamas. Enquanto isso, a figura sombria de Tsutomu Miyazaki permanecia oculta nas sombras, acompanhando tudo, cada vez mais confiante em sua sensação de impunidade. A cada novo desaparecimento, o fetichismo do medo se espalhava. Programas sensacionalistas começavam a especular sobre possíveis ligações com o manga underground e a cultura dos otakus. Era como se o Japão inteiro estivesse se perguntando: será que nossos filhos estão sendo vítimas das fantasias distorcidas que nós mesmos deixamos florescer? E, infelizmente, a resposta parecia cada vez mais sombria. A tragédia ainda estava longe de terminar. Em dezembro de 1988, o clima de tensão atingiu níveis insuportáveis quando Erika Namba, uma menina de 4 anos, desapareceu em circunstâncias assustadoramente semelhantes às anteriores. Dessa vez, não demorou para que a tragédia se confirmasse. Erika foi encontrada morta, estrangulada e abandonada a cerca de 50 quilômetros do local do seu sequestro.
A notícia caiu como uma bomba no Japão, já mergulhado em medo social e pânico coletivo. Testemunhas chegaram a relatar terem visto um homem suspeito e um veículo estranho circulando pela região no dia do desaparecimento. No entanto, as descrições eram vagas e a investigação continuava sem conseguir uma pista concreta. Cada fracasso da polícia só reforçava a sensação de que ninguém estava seguro. Era como se os criminosos, ou o criminoso, estivessem sempre 2 passos à frente, brincando de gato e rato com as autoridades. Esse novo crime brutal elevou o debate público a um novo patamar. A ligação entre a violência juvenil, o manga underground e a cultura otaku agora parecia uma certeza para muita gente. Cartas e ligações anônimas começaram a pipocar, algumas verdadeiras, outras fruto da histeria. E claro, a mídia explorava cada detalhe sórdido, pintando o retrato do otaku deformado, isolado, vivendo de fetiches e fantasias distorcidas, um retrato que encaixava perfeitamente no perfil de Tsutomu Miyazaki. A morte de Erika selou o medo no coração dos japoneses. Parques, escolas e até lojas passaram a exibir cartazes alertando sobre o perigo que ronda as crianças. Era um Japão diferente, mais sombrio, mais desconfiado. Enquanto isso, nas sombras, Miyazaki alimentava seu mundo interno de horror e violência, planejando seus próximos movimentos. E o pior, ele ainda não tinha terminado. Com o passar dos meses, Tsutomu Miyazaki não se contentou apenas em atacar fisicamente. Ele decidiu invadir também o psicológico das famílias das vítimas. Começaram a chegar telefonemas anônimos, daqueles que fazem o sangue gelar. A pessoa do outro lado da linha ficava muda ou apenas sussurrava coisas incompreensíveis. Algumas ligações vinham de madrugada, acordando pais desesperados no meio da noite. Era como se o criminoso se alimentasse do terror que ele mesmo plantava. Além das ligações, começaram a chegar postais bizarros com mensagens curtas, perturbadoras e sem sentido aparente, como "O demônio ainda caminha" ou "Vocês não haverão mais". Cada carta parecia um golpe de faca no coração das famílias. Era uma guerra psicológica cruel, um novo nível de sadismo que mostrava como Miyazaki havia perdido qualquer resquício de humanidade. A cada novo cartão, o medo social se espalhava como uma epidemia. A escalada do horror atingiu seu ápice quando, meses após o desaparecimento de Mari Kono, os pais dela receberam um pacote macabro, uma caixa com restos mortais da menina, fragmentos de ossos e dentes, acompanhados de uma carta zombeteira. Imagine a dor devastadora de abrir algo assim. Não era só um crime, era uma declaração aberta de guerra contra toda a sociedade japonesa. Essa estratégia de choque plantou uma desconfiança e um medo que corroía lares inteiros. Enquanto isso, a polícia e a mídia se viam cada vez mais pressionadas a encontrar o responsável. As investigações criminalísticas tentavam traçar o perfil do monstro por trás das abduções e assassinatos, mas o rastro que Miyazaki deixava era tão aleatório quanto perturbador. As cartas e ligações anônimas deixavam claro: não se tratava apenas de um assassino comum, mas de alguém que queria ser notado, temido e, de certo modo, eternizado através do pânico coletivo. O impacto das ações de Miyazaki não ficou restrito às famílias das vítimas. Logo, o Japão inteiro foi tragado por uma onda de histeria. Com as cartas, ligações anônimas e restos mortais enviados, a mídia encontrou o prato cheio que tanto queria. Jornais, rádios e programas de TV mergulharam de cabeça no caso, distribuindo imagens, supostas pistas e detalhes escabrosos. Era o nascimento de um verdadeiro media frenzy, onde cada novo furo aumentava o medo social até níveis insanos. Programas noturnos exibiam as mensagens macabras recebidas pelas famílias como se fossem episódios de um drama de terror. A distribuição massiva de fotos de itens encontrados, reconstruções dramatizadas dos sequestros e até especulações sobre os métodos do assassino saturaram o imaginário popular. Cada pessoa no Japão parecia saber dos detalhes mais mórbidos, mesmo que as informações fossem muitas vezes distorcidas ou exageradas. O medo agora tinha rosto, e ele era de um otaku solitário. Esse clamor público, inflamado pela cobertura desenfreada, cobrou ações rápidas das autoridades. A pressão para encontrar o culpado crescia dia após dia, e a confiança nas investigações começava a ruir.
Ao mesmo tempo, surgiam iniciativas desesperadas, cartilhas para os pais, patrulhas voluntárias de bairro e, claro, uma caça às bruxas silenciosa contra qualquer jovem que mostrasse sinais de isolamento ou fetichismo. Se você fosse um otaku nos anos 80, cada passo seu era vigiado com desconfiança. E é claro que nesse ambiente inflamado, a cultura pop, principalmente o manga underground, foi colocada no banco dos réus. A violência juvenil passou a ser vista quase como um subproduto inevitável da cultura otaku. E o debate, que já vinha sendo aquecido há anos, agora pegava fogo. Seria o manga responsável por criar monstros como o Otaku Killer? A resposta ainda estava longe, mas o medo coletivo não esperava por certezas. E a tragédia ganharia novos contornos em breve. Em junho de 1989, o horror atingiu níveis ainda mais grotescos com o desaparecimento de Ayako Nomoto, uma jovem de 5 anos. Dessa vez, o desfecho foi ainda mais brutal. O corpo da menina foi encontrado desmembrado em um cemitério. A crueldade do crime abalou até mesmo os investigadores mais experientes. Não era apenas a morte de uma criança, era uma cena construída para chocar, para aterrorizar, para deixar marcas profundas na memória coletiva. As investigações logo revelaram detalhes ainda mais sórdidos. O assassino não só mutilou a vítima, como também consumiu partes do corpo. Isso mesmo, Miyazaki havia cruzado uma linha inimaginável até então. A prática de canibalismo, mesmo que parcial, caiu como uma bomba sobre a sociedade japonesa. Esse comportamento alimentou ainda mais a narrativa da mídia sobre um monstro gerado pela cultura pop distorcida, pelo manga underground e pelo isolamento social extremo. A brutalidade do caso de Ayako Nomoto deixou claro que o criminoso estava perdendo qualquer controle, se é que algum dia teve. Era como se o fetichismo e as fantasias distorcidas que ele cultivava em seu mundo particular tivessem tomado completamente o comando. A essa altura, o Japão já não falava mais apenas em crimes, falava em uma ameaça à própria alma da nação. O medo se espalhava como veneno pelas ruas, escolas, empresas e até pelas famílias mais tradicionais. E no meio desse clima de terror absoluto, surgia uma dúvida que martelava na cabeça de todos. Até onde esse monstro seria capaz de ir? Se o manga underground e a cultura otaku haviam supostamente dado vida a um assassino tão cruel, será que havia outros Miyazakis à espreita? Era uma pergunta incômoda, mas que ninguém podia mais ignorar. E o fim dessa história sangrenta começaria a se desenhar logo após uma tentativa frustrada de mais uma abdução. O fim da linha para Tsutomu Miyazaki começou de forma quase banal, mas extremamente simbólica. Em julho de 1989, ele tentou sequestrar mais uma criança em plena luz do dia. Só que, dessa vez, o plano deu errado. O avô da vítima notou algo estranho, interveio rapidamente e Miyazaki, desesperado, tentou fugir. E não foi uma fuga qualquer. Ele saiu correndo nu pelas ruas em uma cena tão absurda que parecia até roteiro de um manga underground. A captura foi rápida e, ao ser levado para a delegacia, a verdadeira face do Otaku Killer começou a se revelar. Primeiro, ele parecia um jovem comum, meio apagado, quase inofensivo. Mas bastou uma investigação superficial para a polícia entender que estavam diante de algo muito maior. Ao vasculharem o quarto de Miyazaki, descobriram um acervo grotesco, milhares de fitas VHS de filmes de terror, pornografia infantil e imagens perturbadoras. Mais do que isso, encontraram fragmentos de restos mortais cuidadosamente guardados como troféus. Era a materialização física de suas fantasias distorcidas, da mistura entre violência juvenil, fetichismo e isolamento absoluto. Cada nova evidência jogava mais lenha no fogo do medo social, transformando Miyazaki não apenas num assassino em série, mas num verdadeiro símbolo do pânico moral que dominava o Japão naquele final de década. Com a prisão surgiram novos debates. A cultura pop tinha realmente criado o monstro? Ou Miyazaki era um produto de traumas e negligências que a sociedade preferia ignorar? A resposta não viria tão cedo, mas uma coisa era certa. O impacto do caso reverberaria por anos, manchando para sempre a imagem dos otakus e alimentando o debate sobre cultura pop e violência como poucas vezes na história moderna. E ainda havia muito a descobrir sobre quem, de fato, era Tsutomu Miyazaki. Entender Tsutomu Miyazaki
exige mais do que observar seus crimes. É preciso mergulhar no abismo de sua história pessoal. Desde o nascimento, sua vida foi marcada pela exclusão. Ele nasceu com uma deformidade nas mãos que o impedia de dobrar os pulsos normalmente. Isso, para uma criança em uma sociedade tão exigente como a japonesa, era praticamente uma sentença de isolamento. Nas escolas, virou alvo fácil de bullying pesado, sendo tratado como um ser diferente, algo a ser evitado ou ridicularizado. Com o passar dos anos, Miyazaki mergulhou cada vez mais em um universo próprio, afastando-se do convívio humano e se apegando a mundos paralelos. Era nesse isolamento que ele desenvolvia suas fantasias, muitas vezes alimentadas por conteúdo extremo que encontrava no manga underground e em filmes de horror. Essa fuga da realidade não era só escapismo, mas um refúgio construído com base em frustração, rejeição e raiva acumulada. Os otakus, em sua maioria, usavam o mangá como lazer, Miyazaki como anestesia. Um ponto crucial na sua trajetória foi a morte do avô, a única figura com quem tinha uma conexão emocional verdadeira. Quando ele faleceu, algo dentro de Miyazaki simplesmente quebrou. Ele chegou a guardar parte das cinzas do avô em uma urna que bebia misturada à água, acreditando que assim manteria sua presença viva. Esse evento foi como apertar o gatilho psicológico que faltava para que ele deixasse de apenas fantasiar e passasse a agir de forma violenta, guiado por um sentimento de vazio absoluto. Esse perfil psicológico complexo, marcado por traumas, isolamento, fetichismo e fantasia, foi ignorado por boa parte da cobertura midiática da época. A imprensa preferiu pintar um retrato raso, o do otaku fanático, que virou assassino por influência da cultura pop. Mas a verdade é muito mais sombria e incômoda. O caso Miyazaki não expôs apenas os perigos de um indivíduo, ele expôs as falhas de uma sociedade inteira que não soube acolher, nem perceber os sinais de um colapso mental iminente. Quando a imprensa japonesa batizou Tsutomu Miyazaki como o Otaku Killer, não estava apenas criando um apelido de impacto, estava moldando a percepção de uma geração inteira. O termo otaku, que até então definia apenas fãs apaixonados por mangás, animes ou tecnologia, passou a carregar uma carga de estigma brutal. De uma hora para outra, gostar de cultura pop passou a ser associado diretamente a isolamento, fetichismo e tendências violentas. A mídia construiu a narrativa perfeita: um jovem deformado, isolado, consumindo mangas underground recheados de violência juvenil e sexualidade bizarra. Era como se Miyazaki fosse o produto inevitável daquilo que a sociedade japonesa tanto temia e, ao mesmo tempo, tolerava silenciosamente. Essa visão reducionista ignorava completamente o lado humano e psicológico da história, mas funcionava perfeitamente para alimentar o pânico moral já instaurado. Essa explosão de medo trouxe consequências reais. Ser otaku virou motivo de vergonha para muitos jovens. Lojas especializadas foram obrigadas a mudar vitrines. Convenções de anime sofreram queda de público. O debate sobre o manga e o comportamento juvenil explodiu, com políticos e acadêmicos pedindo censura mais rígida e controle de conteúdo. A cultura pop japonesa, que florescia como expressão de criatividade, foi temporariamente vista como uma ameaça à ordem social. No final das contas, o caso de Tsutomu Miyazaki serviu como um espelho desconfortável para o Japão. Ao invés de reconhecer as feridas abertas da sociedade, como o bullying, o isolamento e a negligência emocional, preferiu-se culpar os sintomas visíveis. O Otaku Killer não era apenas um monstro criado por seus próprios demônios internos, era também um reflexo sombrio das falhas coletivas de uma nação inteira, e essa reflexão ecoaria por muitos anos na cultura japonesa. Olhando para toda essa história, fica impossível não refletir. Quantas vezes ignoramos os sinais de que alguém próximo está se afundando em solidão e desespero? Quantas vezes escolhemos apontar o dedo para a superfície, para o que é visível, e esquecemos de olhar mais fundo? Onde estão as verdadeiras causas? O caso do Otaku Killer nos ensina que a cultura, o entretenimento, as paixões de uma pessoa são apenas a ponta do iceberg. E agora eu pergunto, no seu dia a dia, você tem estendido a mão para quem precisa ou tem sido apenas mais uma voz no coro do julgamento? Que tipo de sociedade estamos construindo com os valores que cultivamos hoje? Se essa história tocou você de alguma forma, talvez seja a hora de repensar
não apenas o que consumimos, mas como nos conectamos com o mundo ao nosso redor. Se você quer continuar explorando histórias que revelam verdades profundas sobre a natureza humana e que te ajudem a enxergar além do óbvio, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que vai desafiar seu modo de ver o mundo. A sua jornada de reflexão e transformação começa agora.